Olá, alunos, tudo bem? Da Escola Estadual José de Faria. Bom, na aula de hoje e do resto dessas semanas, nós vamos estar falando sobre regra de 3 simples. É basicamente uma revisão, né? Porque no 7º ano vocês já estudaram comigo e então é basicamente uma revisão. Mas, para a gente estar resolvendo a regra de 3 simples, a primeira coisa que nós temos que fazer é construir uma tabela. Construir a tabela, colocando nessas tabelas as grandezas as mesmas grandezas juntos, né? Então, primeiro construir a tabela. Depois que eu construo a tabela, eu vou colocar as setas. Feito isso, eu consigo identificar se as grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Certo? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Já vamos direto para o exemplo aqui, ó. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer? Construir a tabela. Beleza. E nessa tabela, eu vou ter o quê? Camisetas, sempre pega depois do número. Eu vou ter camisetas e o valor dessas camisetas, né? Então, valor. Essas são as duas grandezas. E agrupando elas, colocando na mesma ordem, né? Então, Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120. Quanto ela pagaria se comprar 5 camisetas? Ou seja, eu não sei o valor, né? Então, eu chamo de X. Fiz a tabela, agora eu vou colocar a setinha. Colocar a setinha, lembrando que a seta, ela sempre acompanha o maior número. Aqui, do lado de cá de camiseta, ficou fácil. Qual que é o maior número? 3 e 5, né? Qual que é o maior número? 5. Então, a setinha aqui é para baixo. Sempre a origem dela, o fim dela, na verdade, sempre a seta, ela vai buscar o maior número. Busquei o 5. Agora aqui, como que eu vou descobrir? Aqui é 120 e aqui. Aí tem que usar a interpretação. Se 3 camisetas custa 120 e 5 vai custar mais ou menos que 120? Vai custar mais que 120. Então, aqui a setinha é para baixo. Se as setinhas, elas têm a mesma direção, tudo para baixo, nesse caso aqui tudo para baixo, ou tudo para cima, nós chamamos de diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu monto do jeito que está aqui, ó. 3 está para 5, igual a esse está para esse. 120 está para X. Como que eu resolvo igualdade de fração? Multiplica cruzado. Esse vezes esse vezes esse. Sempre a gente multiplica primeiro o lado X. 3 vezes X. 3x. 5 vezes 120. Ó, vamos fazer aqui, ó. 120 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. É igual, então, a 600. Eu não quero o valor de 3x, eu quero o valor de x. Então, x é igual a 600 dividido por 3. Então, x é igual a 200. Ou seja, logo, Bianca pagaria pelas 5 camisetas R$200. Certo? Essa é diretamente proporcional. Ou seja, as setas elas estão na mesma direção. Agora vamos partir para o exemplo 2. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou uma determinada obra em 20 dias.
Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, primeiro passo, construção da tabela. Então, vamos lá. Então, é horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas por dia, né? E quantidade de dias de serviço. Então, dias. Essa é a tabela. Beleza, então vamos lá. Lê de novo. Uma equipe de operários trabalha 8 horas por dia, então horas trabalha 8 horas, realizou determinada obra em 20 dias. Agora, se reduziu para 5 horas, em quantos dias será concluída essa mesma obra? Então, olha aqui. Qual que é maior, o 8 ou 5? O 8 é maior. Setinha para cima. Agora, aqui é o que tá. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu fiz essa construção em 20 dias. Se eu diminuir, vou trabalhar menos. Eu vou demorar muito mais tempo para eu terminar a mesma obra, não vou? Então, a setinha aqui é para baixo. Opa, uma para cima, uma para baixo. Então, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter um dos lados da tabela. Eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos inverter o lado que tem x. O outro eu mantenho. Então, 8 está para 5. Então, 8 sobre 5 é igual a... Era 20 por x, fica x por 20. X por 20. Certo? Multiplica cruzado. Sempre o lado do x primeiro, né? Então, 5 vezes x, 5x. Igual a 8 vezes 20. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Então, dá 160. Né? Então, eu quero o valor de... Então, passo 5 dividindo. X é igual a 160 dividido por 5. X é igual a... Vamos fazer aqui em cima. 160 dividido por 5. 16 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Desce o 0. 10 dá 2. 2 vezes 5, 10. Zerou. 32. Ou seja, ao invés de gastar 20 dias, como eu reduzi o tempo de serviço, eu gastarei 32 dias. Então, logo, gastarei 32 dias para realizar a mesma obra. Certo? Então, é isso. Se não entendeu, assista o vídeo novamente para vocês estar realizando as atividades que eu vou estar passando agora. Tá bom? Um abraço.